I'll fight my battles. This is how I hear me look like. Boa noite, amados. Que prazer estar com vocês aqui mais uma quarta-feira para podermos falar de mais um tema, Celebrando a Recuperação. Para mim é uma honra poder falar desse tema, principalmente de autorresponsabilidade, porque é algo que o Espírito Santo já tem falado comigo dentro desse contexto de recuperação, e para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que eu tenho lido, que eu tenho estudado e principalmente do que eu tenho desfrutado e vivido. E deixa eu me apresentar. Eu sou uma filha amada do Pai, em recuperação de muitas coisas, mas principalmente da necessidade de controle. Meu nome é Edith. Então, assim, hoje vou tentar de maneira um pouco rápida falar em 20 minutos sobre aquilo que eu vou falar no templo, no prédio, em 40. Então, vou tentar abreviar, resumir um pouquinho. Então, vou acelerar aqui as palavras. A lição que eu quero me ater, o princípio, o passo, é a lição 6, ação. O princípio 3, conscientemente, eu escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. E o passo 3 é decido entregar a minha vida, a minha vontade aos cuidados de Deus. O texto bíblico é Romanos 12:1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Dito isto, antes de entrar no tema, ainda dentro dessa nossa apostila do Celebrando a Recuperação, e tem muito a ver sobre o tema que eu vou falar hoje, é a nossa oração da serenidade. Então, se você está aí na sua casa vendo esse vídeo, quero que você faça comigo essa oração. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para discernir entre uma e outra, vivendo o momento de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Aqui eu quero me ater coragem para mudar o que posso e sabedoria para discernir entre um e outro. Então essa oração que é uma oração maravilhosa para nós, e nós conseguimos, na medida em que nós vamos fazendo ela vai ser inculcada na nossa mente e nos traz assim tanta essa autorresponsabilidade, Então, assim, esse tema que eu vou falar hoje não é nada inventado na minha cabeça, é um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade, que eu li esse livro, destaquei algumas coisas resumidamente para tentar passar aqui para vocês uma ideia do que seria a autorresponsabilidade dentro do Celebrando a Recuperação como uma fonte de trazer para nós a responsabilidade sobre a nossa vida. Então, assim, antes de começar o tema, eu também quero fazer uma pergunta para você, Você sabe o que é vida abundante? Até um texto bíblico que nós colocamos lá no Celebrando a Recuperação, quando vamos apresentar o programa, João 10:10. O Senhor veio, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar uma vida e vida abundante. E por vezes o que seria essa vida abundante, Por vezes a gente pode ficar pensando que é algo espiritual ou, enfim, uma coisa assim religiosa, mas eu acredito, e pelo que eu tenho vivido nesses últimos tempos, nessa última década da minha vida, porque estou no Evangelho há 13 anos, é que o Senhor deseja que nós, nessa jornada, enquanto aqui, nessa terra, nessa dispensação, desfrutemos dessa vida abundante. Então, vamos lá.
Então, mais uma perguntinha. Todas as perguntas que eu vou fazer aqui são perguntas para que durante a semana, depois que você ver esse vídeo, você começar a pensar o que tem te impedido de ter uma vida abundante. O que tem me impedido? Faça-se essa pergunta. O que tem me impedido de viver uma vida abundante? Então, assim, até dentro desse livro que eu li, O Poder do Autocontrole, ele divide em duas partes, né? Escassez e abundância. O que seria escassez? A insatisfação, a angústia, a frustração, tristeza, solidão, procrastinação, vitimização, autossabotagem. E o que seria a abundância para nós? Alegria, realização, entusiasmo, fé, esperança, amor e atitude. Então, assim, como que nós podemos passar de um lugar de escassez para outra, né? Lembrando que todos nós passamos por momentos de escassez nas nossas vidas. Em algum momento vamos passar por tribulações, questões. Não podemos, assim, escolher o que viver, mas nós podemos escolher, sim, não permanecer, ficar no lugar onde estamos, se é um lugar de dor, de tormenta, né, de momentos difíceis que passamos. Então, mais uma pergunta, assim, né, dentro dessa, pensando nisso, o que tem me impedido, o que tem te impedido de viver essa vida abundante? E eu vou falar aqui de algumas coisas, a falta de saúde, falta de disposição, desemprego, o cônjuge, a falta de dinheiro, os políticos, os filhos, a arrogância, a falta de oportunidade, falta de apoio, crise conjugal, impaciência, falta de tempo, baixo salário, o ex-marido, a ex-esposa, a obesidade, baixa autoestima, vícios, entre outros, né? Então, assim, tudo isso eu posso até responder para mim que seja algo que está me impedindo de viver essa vida abundante. Então, mais uma perguntinha, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida para você desfrutar dessa vida abundante, o que você mudaria? Ou quem você mudaria, né? Eu posso parar e pensar assim, minha vida não está abundante porque eu vivo num país, a política e a má distribuição da verba, o meu marido, o meu filho. Eu posso colocar aqui uma série de questões que possam estar me impedindo de viver essa vida abundante. E o que você mudaria? O que você mudaria? Pensando dentro disso, né? Então, pensa aí no que ou em quem você mudaria. E se você por acaso respondeu que você mudaria, tá fora de você, então saiba que esse tema é para mim e para você, né? Porque não são outras coisas que nos mudam, não são a circunstância ou o externo que vai nos mudar, que pode nos mudar ou que vai mudar o curso da nossa vida. Então, assim, agora se eu respondi então comecei a entrar num caminho de autorresponsabilidade, porque tenho entendido que não são as coisas que me mudam, mas eu mesma tenho essa responsabilidade. Então, assim, dentro desse tema autorresponsabilidade, a primeira definição desta palavra autorresponsabilidade é a crença que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Desse livro, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, essa primeira definição de autorresponsabilidade, eu vou repetir, depois você pode voltar ao vídeo, escrever, anotar. É a crença que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-lo. Você é o único que pode mudar a sua vida. E há uma diferença entre culpa e responsabilidade, né? Por exemplo, eu fui abusada, eu fui assaltada, eu tenho responsabilidade, né? Eu não tenho culpa, se eu sofri um abuso na infância, eu não tenho culpa, mas a responsabilidade começa no segundo seguinte do que fizeram a você, né? A responsabilidade começa no segundo seguinte. Você não é culpado das tragédias da sua vida, você não é culpado, mas
o que vai acontecer com ela a partir daí, há uma responsabilidade minha e sua de como que eu vou viver essa vida. E é disso que eu quero falar com você. Eu gosto muito das frases do livro, até anotei aqui algumas frases do livro para comentar rapidamente com vocês. Depois da queda do homem, o sofrer, o passar por dores é inerente a estar vivo. Ou seja, depois da queda de Adão, é inerente, porque nós caímos daquele projeto original de Deus para nós. Então é inerente para nós aqui, enquanto aqui, passarmos por dores. E uma outra frase do livro que eu anotei: a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Parece clichê, mas essa frase é do Tim Hansel. E se depois você procura, é uma história de um professor. Ele tinha, o desejo dele era fazer a diferença na vida dos alunos dele. Ele fazia muitas atividades com os alunos, e numa dessas atividades, que foi escalar uma montanha, ele caiu, teve um rompimento na coluna cervical e ficou com muita dor, e ele pedia muito para Deus tirar essa dor dele. E a dor nunca saiu, mas ele fez a diferença na vida dos seus alunos. Ele continuou o percurso dentro daquilo que ele sonhava, e a história desse homem é muito linda. Outra frase, outra palavra para nós pensarmos aqui, que há uma grande diferença entre controle e comando, né? Por exemplo, eu não consigo controlar o vento, eu não consigo controlar o mar, eu não consigo controlar as correntes, os mares, não consigo controlar nada disso, mas eu consigo sim estar no comando do barco da minha vida, né? Tendo Deus no controle de todas as coisas e eu no comando da direção do meu barco. Eu não posso controlar coisas como essas, a chuva, o vento, não posso, mas eu posso sim ter uma organização e um planejamento da minha vida, né? Lógico, colocando Deus no controle de tudo, mas eu como responsável de comandar e organizar e ter responsabilidade na minha vida. Então, assim, há alguns meses eu ouvi uma ministração sobre Abigail. Me chamou muita atenção, foi quando essa palavra responsabilidade começou a brotar no meu coração. E a história de Abigail aqui, depois você vê lá, está em 1 Samuel 25, do 1 ao 42. E essa mulher tinha um marido que era Nabal, e ele era um homem que a própria palavra, o próprio nome dele remete a um tolo, a um insensato. E Davi está ali fugindo de Saul, deixa ali os seus rebanhos e cuida. Num determinado momento ele vai e pede comida para esse homem fala não vou ajudar Davi, e enfim, Davi fica irado e vai lá, quer matar todo mundo, mas nesse meio tempo Abigail intervém e ela vai lá e fala assim: eu sou a responsável, eu não sabia que vocês queriam comida, tá aqui, o Senhor será rei, não leve sobre ti o sangue deste homem, tá aqui a comida e tal. Então assim, eu sou a responsável. Ela era responsável? Ela não era responsável por nada disso, mas ela se colocou num papel de responsabilidade e resolveu, ela se colocou ali. Uma mulher que, se a gente for pensar, viveu há 800 anos antes de Cristo, foi quando Davi viveu, e já era uma mulher empoderada, uma mulher que sabia o que queria, que sabia como agir, e foi lá e disse e resolveu a história. Outra frase aqui: quem é lúcido é responsável, né? Então, nós somos lúcidas, nós somos lúcidos e estamos caminhando aí para um caminho de responsabilidade. Outro ponto que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês é a questão da vida do Nelson Mandela, né? Ele foi preso com 45 anos, a minha idade, e ele ficou 27 anos preso. E nesse tempo que ele ficou preso, as pessoas falavam para ele, culpavam o apartheid em uma série de coisas, e ele não fez isso. O que ele fez? Ele ficou durante esses 27 anos se preparando para aquilo
para o objetivo da vida dele. Eu estava lendo que ele fez administração pública, direito penal, direito internacional, ou seja, ele ficou esses 27 anos se preparando para aquilo que ele tinha como objetivo. Ele poderia culpar todo o sistema, ele poderia falar que estava ali injustamente como os outros companheiros, mas não. Ele resolveu então estudar, ele resolveu se preparar, né? Ele falou em determinado ponto da sua vida e depois até nas suas biografias, eles falam, ele disse assim: vocês podem prender meu corpo vocês podem prender, mas a minha mente, os meus sonhos, a minha alma, vocês não podem, sou eu que controlo, né? Outra frase dele, do Nelson Mandela: posso responsabilizá-lo pelas suas atitudes, eu posso responsabilizá-los pelas atitudes deles, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Que frase, né? Vamos lá. Outro texto bíblico para nossa meditação aqui nessa noite. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Gálatas 6:7. Então a Bíblia tem vários textos sobre responsabilidade. Eu destaquei esse aqui porque realmente fala: o que eu semear, eu colherei. Seguindo, vamos lá. Outros textos para nós meditarmos da Bíblia. Provérbios está recheado de conhecimento, de sabedoria, de textos que dizem para nós, né? Como nós podemos mudar as nossas crenças, a nossa realidade, aquilo que a gente pensa ser verdade e não é, né? A gente sabe que a palavra, como no princípio 7, reservar um tempo diariamente com Deus para me autoanalisar, para meditar na palavra, para pensar sobre o que é minha responsabilidade dentro do tema sabedoria, buscar em Deus sabedoria e direção para a minha vida. Então, assim, eu posso conduzir esse barco, né? Com muito conhecimento, estudo, meditação na palavra, buscar no Pai aquilo que eu posso mudar, que o outro não pode fazer por mim, que sou eu que posso fazer. E aqui eu quero caminhar um pouquinho para o fim sobre as 4 armadilhas no meio do caminho. Seriam elas a arrogância e a prepotência, a vaidade. Aqui dentro dessa vaidade quero destacar, ou seja, a gente por vezes gastar com coisas que eu não preciso para mostrar pra gente que eu não conheço o que eu não sou. Então a vaidade são armadilhas que nos bloqueiam aí no meio do caminho. O atalho, né? Muitas pessoas buscam atalhos. Eu quero ficar rico, ou acaba na cadeia porque vai pro roubo, pro crime, alguma coisa, ou enfim, se perde aí no meio do caminho, né? Atalho, o próprio nome fala, é atalho, não é caminho. O caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o 4º ponto é a zona de conforto. A zona de conforto aqui, eu vou falar um pouquinho de mim rapidamente aqui. Por anos eu fiquei dentro da zona de conforto, de não querer mudar minha alimentação, meu estilo de vida, mas isso é necessário se eu for pensar na minha saúde, né? Entre assistir televisão, uma série, um filme e tal, ir para academia, ou fazer exercício, hoje eu tenho feito escolhas, né? Sair da zona do conforto. E tudo isso eu preciso me responsabilizar com o que eu desejo, com aquilo, com os objetivos. Então, assim, um modelinho para começar a pensar em mudança, depois eu vou divulgar nos grupos. Eu fiz aqui tipo um exercício do que seria, por exemplo, eu identifiquei que a minha área é a saúde, a armadilha, a zona do conforto, um comportamento negativo, comer muito carboidrato, açúcar, sedentarismo, uma ação positiva, zerar o açúcar, comer metade, enfim, usar mais escadas, caminhadas do que ir de carro para os lugares, né? Outro ponto aqui, 4 frases inimigas da mudança. Eu tenho que, eu preciso de, eu quero, eu vou tentar,
Né? Quando eu falo eu vou tentar ir na casa de fulano, saiba, é uma desculpa, vou tentar. Então nós podemos substituir essas frases de eu tenho, eu preciso, eu quero, eu vou tentar, para eu me comprometo a estar na sua casa hoje. Porque quando nós nos comprometemos, é como se damos passos para mudanças. Eu vou colocar esses temas e vou divulgar para vocês. E muito importante é escrever o que eu me comprometo. Eu entendi que eu preciso mudar isso, então eu me comprometo a fazer assim, né? Por qual motivo? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Né? Em quanto tempo? Escrever, deixar num lugar visível e começar a pensar como que eu desejo que essa mudança aconteça, sabendo que não depende do outro, mas somente de mim mesma. Então, assim, que o tempo é curtinho, eu vou para... dentro do livro tem 6 leis para conquistas de autorresponsabilidade, eu quero compartilhar com vocês. A primeira é, ao invés de criticar, fique em silêncio. Ao invés de reclamar, dê sugestão. Ao invés de buscar culpados, busque solução. Ao invés de se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Ao invés de justificar os seus erros, aprenda com eles. Ao invés de julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Isso é para mim, para você. Eu espero que tenha, nesses poucos minutos, dado alguma clareza. Depois, se vocês tiverem interesse, me perguntem sobre o livro. É um livro bem curtinho, um livro de bolso, que chama O Poder da Autorresponsabilidade, que tem me ajudado a dar passos dentro da minha recuperação e tem me ajudado muito. Então eu quero agradecer nessa noite. E a pergunta para a sala é: o que eu identifiquei como minha responsabilidade e que eu tenho que mudar? Tá certo? Boa noite, meus queridos. Uma boa partilha para todos.